Boa tarde, quarto ano. Vamos começar nossa aula de história de hoje. Na nossa aula de história, nós vamos corrigir as questões da página 107 e vamos resolver alguns exercícios das páginas 108, 109 e 111. Tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então, na página 107, nós tínhamos o exercício 4, que dizia o seguinte: complete o quadro a seguir de acordo com a identificação da causa e da consequência do fato. O fato era maior oferta de alimentos. Qual foi a causa da maior oferta de alimentos? O desenvolvimento da agricultura. Então, esta frase a gente encaixava aqui. E qual foi a consequência? Então, nós tivemos o desenvolvimento da agricultura, que gerou uma maior oferta de alimentos, e isso fez com que aumentasse a população. Então, o aumento da população vem para a parte da consequência, certo? No exercício 5, ele fala o seguinte: a partir da sedentarização, surgiram novas formas de organização dos grupos humanos. As primeiras aldeias eram formadas a partir de um clã, tá? Toda aldeia era formada a partir de um clã. Cada aldeia tinha o seu clã, certo? E no exercício 6, ele pedia para assinalar aí, né? Marcar com um X nos quadros que apresentam as transformações que determinaram essas diferenças. Aqui ele estava falando sobre os núcleos urbanos. Núcleos urbanos foi a última parte ali do ramo do mapa mental que eu mostrei para vocês na aula passada. Tá? Então, por que aí que surgiram aí os núcleos urbanos? Por que eles se tornaram núcleos urbanos? Por causa da aglomeração de pessoas e da oferta de serviços que tinham para as pessoas, tá? Muito bem. Então, vamos resolver os exercícios da página 108. E começa com o exercício 7, que diz o seguinte: marque um X na frase que corresponde ao início das trocas comerciais na história. Então, vamos lá. As pessoas queriam comprar alimentos e mercadorias? Não. Não foi por isso que surgiram aí as trocas comerciais. As pessoas precisavam trocar os excedentes agrícolas? Aí sim. Então, essa aqui a gente vai marcar com X. As pessoas queriam receber dinheiro com a venda de alimentos e mercadorias? Tá? Não. Aqui não, porque não tinha dinheiro. Não existia dinheiro naquela época. Tá? Agora, as pessoas queriam gerar emprego nas aldeias? Também não era o objetivo gerar emprego. Então, a questão correta aqui é as pessoas precisavam trocar os excedentes agrícolas. Foi por isso que começou as trocas comerciais na história. Começou os escambos, ok? Exercício 8 agora. As moradias eram importantes para os grupos humanos poderem se fixar em um lugar e assim se dedicarem à agricultura. Mas elas também os protegiam de outros perigos. Liste-os. Isso aqui estava no mapa mental que eu passei para vocês na nossa primeira aula, assim que a gente voltou de férias, tá? Quais os perigos, né, que as moradias aí, né, podiam proteger as pessoas? Então, nós temos, olha só, deixa eu mostrar para vocês, ó, as moradias protegiam os grupos humanos primitivos do calor, do frio, das tempestades e também do ataque de animais ferozes, certo? Continuando, então. Exercício 9. Observe as moradias das cidades antigas e preencha-as, né? E preencha as informações dos quadros a seguir. Então, nós temos ilustrações de dois tipos de moradia. Então, a gente tem que definir aqui da onde é essa e da onde é esta aqui. Esta primeira é uma ilustração lá de Satal, daquela cidade Satal Yuyuk, tá? E essa aqui é uma moradia da Mesopotâmia. Quais as características das moradias de Satal? Elas eram construídas uma em cima da outra, uma do ladinho da outra, na verdade, né? E aí precisava, então, usar as escadas, tanto na parte interna quanto na parte externa, para poder chegar até a casa, porque entrava pelo telhado, né? Agora, a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, eles tinham aí corredores, né, que arejavam a casa, e também podia ter escadas, se a casa fosse de 2 andares, tá? Então, olha só, vamos à definição de cada uma delas aqui, ó. Então, essa é de Satal e Yuyuk, e essa é das cidades da Mesopotâmia. Como eram, então, essas casas?
casas eram construídas lado a lado, com acesso pelo telhado. Daí o uso de escadas tanto na parte interna quanto na parte externa. E as casas da Mesopotâmia, né, eram construídas em torno de um pátio que dava acesso a todos os cômodos. Algumas tinham escadas que levavam ao andar superior, certo? Bom, continuando, nós temos aqui o exercício 10. Essa imagem são casas tradicionais lá na Turquia. Lembrando que a Turquia, né, foi parte da Mesopotâmia no passado. Então, a gente tem que descrever as moradias retratadas na imagem. Então, elas são construídas lado a lado, tem alguns buracos aqui no telhado, são casas simples, feitas de barro, tá? Então, olha a descrição aí delas. São moradias térreas, construídas, ou seja, não é sobradada, né? Construídas uma ao lado da outra, formando um conjunto de habitações. Tem a mesma arquitetura, ou seja, a mesma forma, com portas e pequenas aberturas na parte de cima. Bom, aí ela pergunta, qual é o principal material utilizado na construção dessas moradias? O principal material vai ser o barro, tá? Vocês assinalem aqui ou circulem. Eu vou, no caso, circular, tá? Acho que fica mais fácil de visualizar do que o xizinho, tá? Opa, vamos lá. Ó, para vocês terem uma noção aqui do que é a edição de respostas, tá? Prontinho, barro. E aí ele pergunta o seguinte: os recursos que você identificou também foi importante para os povos mesopotâmicos na construção de suas moradias? Justifique sua resposta. Então, sim, tá? O barro ele foi usado tanto lá em Satal e Uyuk, quanto na Mesopotâmia. Então, as moradias da Mesopotâmia também eram feitas de tijolos de barro, tá bom? O que a gente vai ter agora aqui na página 110? O que eu aprendi? A gente tem um resumo, tá, de tudo que nós aprendemos aqui na unidade 4. E na página 111, ele pede para a gente definir essas cidades aqui. Vamos lá ver o que a gente vai ter que responder aqui nessa página 111. Primeiro, Satal e Uyuk. Aonde ela era localizada? No Planalto de Anatólia, na Turquia. Edir, Ur, Uruk e Nippur, na Mesopotâmia. Quanto tempo surgiu? Satal há 7.000 anos e essas da Mesopotâmia há 5.000 anos. Características. Chegou a ter cerca de 10.000 habitantes que se dedicavam à agricultura, ao pastoreio e à produção de cerâmica, esculturas e vestimentos. E as cidades da Mesopotâmia era formada por várias cidades independentes, onde os habitantes trabalhavam na agricultura, no pastoreio, na produção de cerâmica, joias, vestuários e móveis. Pessoal, todas essas informações, além de estar no livro de vocês, está também no mapa mental que eu fiz. Todos os mapas mentais que eu fiz, estão essas informações, estão essas respostas. Tá bom? Então, consultem, não deixem de consultar os mapas mentais. O que vai ser a tarefa de vocês? Tarefa de vocês está na página, a partir da página 165, tá? Que vai falar aí sobre a história das cidades. Então, na número 1, enumere corretamente em ordem cronológica os seguintes acontecimentos. Então, o que aconteceu primeiro? Vocês vão colocar o número 1. Vocês colocam 2, 3, e aí o último acontecimento vocês vão colocar com o número 4, tá bom? Então, fiquem atentos aqui a essas frases, para poder poder enumerar corretamente, ok? No exercício 2, ele quer que vocês expliquem o que é o escambo e citar um exemplo, tá? Também está aí nas páginas que nós estudamos e também tem ali no mapa mental. Exercício 3. Circule os principais gêneros agrícolas produzidos pelos povos da Mesopotâmia. Então, os povos da Mesopotâmia, eles produziam vários alimentos agrícolas, mas tinham alguns principais. Vocês vão circular os principais, certo? Daí, no exercício 4, responda: a Mesopotâmia era uma região quente e seca. Como os povos mesopotâmicos conseguiram desenvolver a agricultura?
tinha um detalhe aí sobre a construção das moradias deles, tá? Então, olhem lá no livro que vai ajudar vocês. Quais os principais animais criados pelos povos da Mesopotâmia? E qual era a sua finalidade? Quem exercia autoridade em um clã? Pessoal, tudo isso está nos mapas mentais que eu já fiz, que vocês copiaram ou que vocês imprimiram e colaram no caderno. Tudo está aí no livro de vocês. Revisem, isso aqui vai ajudar vocês para avaliação, para a prova, tá bom? Exercício 7. Leia as afirmativas e marque V para verdadeiro e F para falso. Leiam com atenção cada uma das frases. As que forem verdadeiras, vocês coloquem V. As que forem falsas, vocês coloquem F. E o exercício 8. Observem bem atentamente esta imagem de uma feira antiga da Mesopotâmia. E, na cena A, uma situação que não corresponde às trocas comerciais da Mesopotâmia. Qual é ela? Qual é a cena que não corresponde às trocas comerciais? Vocês vão circular. E aí depois vocês vão justificar por que vocês circularam essa cena. Tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. É uma revisão da unidade 4, tá? Essas questões. Essas questões depois eu vou transformar num formulário para que vocês possam responder aí e valer nota como tarefa de segundo bimestre de História, tá certo? Então, façam com calma, com atenção. As respostas, além de estar no livro, vai estar ali no mapa mental, nos mapas mentais que eu fiz para vocês, sobre a unidade 4. Todos os mapas mentais que eu fiz desde que nós voltamos de férias, tá bom? Então, não deixem de consultar os mapas que vai ajudar vocês nas tarefas e nos estudos. Tá certo, turminha? Então, beijos e até a nossa próxima aula.